eu acho que o grande ministro da Economia seria o povo. Mas um dos melhores que a gente já teve, que deveria ser ministro da Fazenda de novo e ex-presidente do Banco Central, que poderia também ser presidente do Banco Central, foi o Henrique Meirelles, né? Que é muito bom mesmo, já tem padrão de qualidade. Um bom dia ao senhor. E tem muita gente contestando as escolhas do presidente Lula na área econômica. O Haddad, por exemplo, que experiência que ele teria na fazenda, né? De repente o mercadante, numa função que também é importante, que não sei se seria o ideal agora, não sei se ele está atualizado para isso. No momento de crise globalizada, em que o Brasil está numa crise tremenda, também no meio de uma crise mundial, não seria melhor escolher gente mais experiente e com capacidade para essas áreas, ministro? Um abraço grande, prazer em falar com o senhor. Um abraço, Datena, é um prazer muito grande falar com você, é uma satisfação estar conversando também aí com os ouvintes e telespectadores. Não há dúvida de que quanto maior a experiência, quanto maior o conhecimento técnico na área de uma determinada pessoa, mais provável será um desempenho positivo para o país. Não há dúvida de que há uma preferência, digamos, no momento, por escolha de pessoas que tenham ligações políticas e pessoais e etc., e que não só com o presidente, mas com outros membros da administração. E isso, de um lado, de fato é negativo, na medida que muitas vezes a escolha não é a pessoa mais adequada do ponto de vista de experiência, do ponto de vista de preparo técnico. Por outro lado, a ligação com o presidente é positiva. Quer dizer, é importante que o ministro ou a ministra tenha ligações e tenha, digamos, o apoio, o respaldo da presidência. Nós temos aí históricos aí de situações onde isso, de fato, muitas vezes foi um problema. Em resumo, temos aí escolhas feitas, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver quais são as decisões tomadas. O que me preocupa um pouco mais, Datena, é essa questão de coordenação, né, de coisas de um lado para o outro. Você vê, o ministro Fernando Haddad faz colocações, tem feito colocações ponderadas, etc., numa linha de certa responsabilidade fiscal, e, de outro lado, ministros que estão indo numa direção de gastos cada vez mais intensos, etc., gastos porque o país não tem condições hoje de financiar, né, de pagar. Portanto, tudo isso eu acho que é a prioridade, quer dizer, que é esperar que o governo alinhe, digamos, a sua linha. É difícil com o número tão grande de ministérios, mas eu acho que essa seria a prioridade agora. Bom, pela sua experiência, o senhor matou a charada, né? O Lula hoje anunciou que já chamou os seus ministros para que qualquer declaração, e qualquer declaração hoje é importante, e é mesmo, né? Porque implica numa mudança de rumo, que implica no mercado e mexe com uma moeda que já é fraca, mexe com o câmbio, mexe com tudo. Qualquer medida importante tem que ter o aval do presidente, pode ser até anunciado pelo ministro, mas desde que o presidente dê o aval. Ou então que o presidente, como a medida é importante demais, que o próprio presidente anuncie, ou que esteja ao lado do ministro anunciando, ou que o ministro ao lado dele. Essa conversa de um lado, conversa de outro, só está atrapalhando o país desde o começo do governo Lula. O Lula, percebendo isso, é um sujeito experiente, mandou baixar a bola, olha, tem que conversar comigo antes de falar. Eu acho que esse é o caminho certo, não é? É o caminho certo na medida que não tem outra solução a essa altura. Não é? Agora, a desvantagem disso é, digamos,
atrasar todo o processo decisório e concentrar, em função disso, muito a decisão na figura do presidente. Mas, evidentemente, que, como você disse, não tem outra solução agora, na medida em que a outra alternativa, que é deixar uma certa confusão de cada ministro tentando caminhar para um lado e direções contraditórias, é pior. Então, não há outra solução agora do que, de fato, essa centralização, apesar, evidentemente, de que não é a solução ideal. Bom, discurso de governo para campanha política é uma coisa, governar é outra. Discurso de eleição é uma coisa completamente diferente. Bem, porque muita promessa que é feita é impossível de se cumprir. Mas é discurso de eleição, todo mundo faz isso. Agora, governar é outra. E o Lula já governou 2 vezes. Eu acho que ele tem já a certeza absoluta que não dá para governar contra o mercado. Isso é impossível, não, Meirelles? Exatamente. Uma coisa importante que precisa ser entendida por todos da Atena, e é importante que o governo entenda isso, e o governo como um todo, esta questão de definição do que é o mercado. Muitas vezes se tem a impressão, falando, etc., as pessoas acham que mercado é meia dúzia de gestores, de pessoas lá na Faria Lima. Não é. O mercado são todos aqueles que estão envolvidos em atividade produtiva. Você pega lá um padeiro do interior da Bahia. Se ele acha que a economia vai crescer e que ele vai vender mais pão, ele vai comprar mais trigo, ele vai contratar um funcionário, ele vai expandir a produção, e porque ele acha que vai vender mais pão, então a expectativa dele já é um fator positivo de reforço do crescimento da atividade econômica. Se as decisões estão numa direção negativa, ele acha que vai haver uma contração na venda de pães, etc., ele diminui a atividade, demite funcionário, etc. Então, o mercado reage exatamente dentro da sua expectativa do que vai acontecer na sua atividade, o quanto o padeiro vai vender de pães, quanto a indústria automobilística vai vender de automóveis, e os investidores na Bolsa, que não são meia dúzia, são milhares, tá? E principalmente se nós levarmos em conta todos os investidores nos fundos de investimento, então eles vão, evidentemente, procurar os gestores defender o patrimônio dos seus aplicadores e todos os empresários também cumprir a sua função de agir segundo a sua previsão de vendas. Portanto, esta reação do mercado é uma reação onde todos estão pensando na sua melhor avaliação, o que vai acontecer e reage a isso. Não é meramente uma opinião, como se fosse uma opinião política. Não, o mercado está achando isso, o mercado está achando aquilo, mas o mercado está errado, o mercado tem que ficar calmo. Não. O mercado está agindo, são milhares, centenas, milhares de pessoas, ou em número até maior. Existem 17,2 milhões de micro, pequenas e médias empresas no país, por exemplo. E todas essas empresas estão tomando, todos esses empresários estão tomando decisão, e isso é o mercado. Bom, discurso de posse também é uma coisa, né? Falar para 300 mil pessoas, 40 mil só ali na Praça dos Três Poderes é uma coisa de emoção, é emocional, né? Para o Congresso também foi uma coisa de emoção, entrar pela porta da frente do Congresso depois de ficar preso um tempo. Eu tive contato com o presidente Lula, que me convidou para apoiá-lo das últimas eleições, eu não apoiei, porque também não apoiei o Bolsonaro, porque eu já tinha deixado a política e voltado à condição de jornalista. Eu disse a ele, olha, como jornalista eu já não apoiei o Bolsonaro, e como jornalista também não posso apoiar o senhor, tem que ser isento. Mas todas as vezes que o Lula falou da prisão, ele chorou. Em conversa particular comigo, com o Márcio França e com o Eduardo, que é meu irmão. Agora, então existe um certo ranço mesmo. Ele pode ser que seja até mais pesado em relação ao governo Bolsonaro, porque
porque ele destruiu o governo Bolsonaro, o bolsonarismo, ele arrebentou naquele discurso de posse que foi mais, acho, feito com o fígado em relação ao bolsonarismo mesmo. Não tem nada de bom para ele no governo do Bolsonaro, mas ele destruiu o Bolsonaro e disse que não ia permitir que ninguém saísse impune. Mas, em contrapartida, a Dilma foi elogiada como se ela tivesse sido uma das melhores presidentes da história do mundo. Foi, inclusive, ovacionada pela parte do PT lá dentro do Congresso. Só que na hora do vamos ver, estão querendo alguma embaixada para ela, ou em Roma, ou então na OEA. Quer dizer, não é bem assim, né? Olha, a Dilma foi excepcional, maravilhosa, porque o PT até hoje não engole a pedalada fiscal e diz que foi golpe e tal. Então, a Dilma foi fantástica, mas manda ela para Roma, manda ela para a Turquia, manda ela para a OEA. Então, não é a mesma coisa. Como a gente não pode acreditar, porque ninguém chega a ser presidente da República sendo ingênuo, né? O cara pode ter até cara de bobo e jeito de andar, mas não tem jeito. Nenhum ingênuo chega a presidente da República, mas de forma nenhuma, né? Então você não pode acreditar também que o Lula acha que teto de gastos é uma estupidez, como ele disse ali. Porque não é possível você pensar que você furar teto de gastos é uma coisa comum. Foi isso mesmo que derrubou a Dilma. Isso é inaceitável. Você tem que trabalhar. Se você preza uma reforma tributária, preza uma reforma administrativa, enxugar um Estado que gasta muito e gasta errado, né? Corrigir falhas que às vezes são falhas criminosas da economia, você não pode achar que teto de gastos é estupidez. Então, tudo isso é mais retórica, eu acho. E eu espero que seja mesmo. Com a Dilma ficou claro. A Dilma é excepcional, mas vamos mandar uma embaixada para ela em Marte. Como é que o senhor analisa isso? Olha, eu também espero que seja retórica e que seja, digamos, ainda um processo de saída da campanha, e que não seja algo que vá ser levado a sério. Por exemplo, essa questão do teto é clara, não é? O Brasil, para você ter uma ideia, quando o governo Temer assumiu, por exemplo, em maio de 2016, de junho de 2015 até maio de 2016, a economia brasileira tinha caído 5,2%, que foi o final exatamente do governo da Dilma. Foi a maior queda da história do Brasil e uma das maiores quedas da história recente da humanidade de um país que não estava em guerra. O país está em guerra diferente, destrói, bombardeia fábricas, etc. Aí é outra coisa. Mas uma queda por razões simplesmente de política econômica, de política fiscal, é uma queda inusitada, uma queda de mais de 5% em 12 meses. No momento que foi aprovado o teto de gastos, isso se reverteu. No ano de 17, de janeiro a dezembro de 17, o país cresceu 2,2%. Você vê de uma queda de 5,2% para uma subida de 2,2%, uma mudança de 7,4% aí. Portanto, isso mostra que o que gera emprego, renda, etc., não é o governo gastando o que não pode. É exatamente o contrário. Criar condições para baixar a inflação, para a economia crescer e para as empresas, desde a grande indústria até o padeiro lá do interior, contratarem funcionários. Isso sim gera emprego e renda. Foi um sucesso do seu primeiro governo, no caso do governo do Lula. Isto é, naquele momento, com a economia, com a responsabilidade fiscal, com a inflação sob controle, etc., o Brasil cresceu 4% em média e criou 11 milhões de empregos e 40 milhões de pessoas saíram da pobreza. É esse o caminho, e não um gasto descontrolado do governo, sem limite, portanto, qualquer controle sem estupidez, etc. Eu disse isso num canal livre lá em Brasília, apresentado pelo saudoso Joemir, ao presidente Lula. Quando ele começou a falar do sucesso que ele tinha atingido como presidente da República, e foi mesmo, eu falei, presidente, mas o senhor pegou um mercado internacional quebrado, uma situação internacional
dos bancos arrebentados, né? E aqui a gente tinha tido o escândalo da CPI do Banestado, e os bancos estavam saneados, exatamente o contrário. O país era um país confiável em termos de economia, então o investimento aqui foi muito grande, não é? Ele deu sorte de pegar um mercado externo descontrolado e o Brasil mais ou menos sob controle, com muito controle perto do que é. Então a sorte foi grande. Hoje a coisa é diferente. Hoje o Brasil é um país instável, numa economia globalizada, profundamente instável, principalmente com as duas principais economias do mundo, que são China e Estados Unidos. Então nós vamos ter mais dificuldades, esse governo vai ter mais dificuldade. O senhor tem razão quando o senhor fala do governo Temer, porque 4 dias antes daquela conversa malfadada que o Temer teve, eu entrevistei o Temer do Palácio em Brasília, e até ele fez uma brincadeira com o Fernando Henrique. O Datena avisa o Fernando Henrique que a pinguela que ele falou já virou ponte, e é verdade. O governo Temer, que se sobrepôs à catástrofe da Dilma Mantega, salvou o país naquela oportunidade. O país tinha números, como o senhor falou, piores que da pandemia sem ter pandemia. Tinha 14 milhões de desempregados. A pandemia chegou a 13.500, 13.400, com a pandemia. Então o governo Temer salvou a pátria. E o presidente Temer reconhece. Fosse aquela conversa atravessada que ele teve lá em Brasília, ele seria o presidente da República. Ele, Temer, seria fácil o presidente da República, e talvez a história da administração do país da pandemia seria outra. Seria um país muito mais calmo, mais tranquilo, com uma condição de navegar em águas revoltas, mas com um comando mais tranquilo e não com brigaiada, como aconteceu durante o governo Bolsonaro. Hoje a nossa situação podia ser melhor do que é. O senhor tem razão nesse aspecto. Agora, um caso específico que está todo mundo comentando e falando, porque isso atinge diretamente a economia, são os aumentos sucessivos de combustível. Não é? Dessa vez não por culpa da Petrobras, mas por donos de postos ou distribuidoras que estão aumentando a revelia do governo, que congelou o imposto sobre os combustíveis, e os caras estão aumentando pra caramba, de uma forma absurda. Como é que o senhor acha que deve ser tratada a Petrobras, que muda mais uma vez de presidente? Eu não sei qual é o caminho de uma estatal que dá lucro e foi privatizada, com capital semiaberto, com o jogo da Bolsa, e a gente não está falando do pequeno investidor da Petrobras, não, de fundos internacionais que tem um naco bastante grande da Petrobras. Como é que o senhor encara que deve ser a política de combustíveis com uma empresa estratégica, mas de capital semiaberto, com bolsa no meio do caminho? Olha, esse é um problema lá, realmente tudo aquilo que é mais ou menos, um pé de um lado, um pé do outro, de fato pode gerar efeitos negativos. No caso da Petrobras, que ela é uma empresa estatal, mas é cotada no mercado e tem investidores de fato grandes na companhia, privados, etc. Existem diversas alternativas. Uma alternativa que seria exatamente completamente o contrário, seria a eliminação, digamos, de essa dualidade, criando ali 2 ou 3 ou 4 companhias que fossem competir entre si. Né? Outra alternativa é exatamente um movimento no sentido contrário. Eu acho que tem que incentivar o máximo possível a competição. Esse é o ponto. Para não ficar essa questão só de ter um monopólio semi-privado, semi-público, semi-privado. Eu acho que já existe um pouco nessa direção nas refinarias, etc. Mas eu acho que tem que se criar o máximo possível de competição para tentar a própria competição baixar os preços. Isso é que seria importante para não ficar meramente uma fixação arbitrária de preços e uma fixação aí de lucros aí que são distribuídos aí para os investidores. Em resumo, eu acho que tem que se forçar um pouco mais a competição aqui no país nessa área.
Alteração de leis das estatais. Desculpe? Alteração sobre leis das estatais. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho negativo qualquer alteração. A lei das estatais foi uma lei muito importante para profissionalizar a administração das estatais. Tá? Quanto mais se politiza a administração da estatal, pior. Fazendo a distribuição entre partidos, pessoas que não têm experiência, e etc. A lei das estatais, ela cria exatamente uma barreira, uma diferença. Quem está em campanha política, etc., não pode ser dirigente da estatal. O estatal tem que ser exatamente uma pessoa que tenha experiência e que tenha resultado comprovado na área. Por exemplo, quando eu era ministro da Fazenda, nós propusemos e fizemos uma mudança no Estatuto da Caixa Econômica Federal, exatamente exigindo isso. Né? Ao invés de ficar um loteamento aí de cargos, etc., que gera resultados extremamente negativos, a pessoa tinha que ter um currículo, etc., passou a ser necessário isso, e que ser selecionado por uma empresa de reputação, e etc., etc., para exatamente averiguar toda a experiência da pessoa. Portanto, eu acho que a lei das estatais tem que ser preservada como é. O que segura muito o crescimento é claro que é o aumento de juros, não é? E qualquer coisa que o governante perceba que a inflação aumenta, o sujeito vai e aumenta juros, a taxa Selic vai lá em cima. Havia uma perspectiva de retroação do aumento de juros. O senhor acredita que isso é possível, nesses primeiros meses do governo Lula, reduzir juros ou não? Olha, eu acho que vai depender muito da política fiscal. Porque, na medida em que a política fiscal gera desconfiança, a política fiscal injeta um excesso de recursos na economia, isso tende a gerar inflação. E aí, a única forma de se combater a inflação passa a ser elevar juros, ou juros elevados. Então, o melhor funciona de uma forma mais eficiente, em benefício de todos, é o controle dos gastos públicos, aí, por exemplo, do teto, e isto gera uma inflação menor, isso gera um juro menor. Por exemplo, quando nós assumimos o Ministério da Fazenda, que nós aprovamos também naquela época o teto de gastos. A inflação caiu, o juro caiu, e o Banco Central pôde manter a inflação muito baixa, abaixo do piso da meta até, com os juros mais baixos da história, tá? Que foi naquele período. Então, é essa a direção. Tá? Tem que se controlar as despesas públicas, fazendo, por exemplo, corte de despesas, está bom, aprovou aí o aumento de gastos, etc., o Auxílio Brasil, a Bolsa Família agora, etc., tudo bem, mas é necessário, por outro lado, o corte de despesas. Esse corte de despesas que pode equilibrar isso. Isso é possível de fazer, isso é possível de fazer através de uma reforma administrativa. Aí sim, nós podemos ter juros baixos e o país crescendo. É possível se falar em reforma administrativa sem reforma política, ministro? Olha, é possível, sim. Por exemplo, em São Paulo foi feita uma reforma administrativa em 2021, em que o Estado, que estava inicialmente em 2019 com orçamento com déficit, entrou com déficit, em 2021 estava equilibrado, em 2022, depois de uma reforma administrativa forte, foi feito um orçamento, quer dizer, entrou-se o ano de 2022, o Estado entrou com um superávit de caixa, um superávit orçamentário de 53 bilhões de reais. Isso pode ser várias vezes maior do que isso no governo federal. Quer dizer, pode-se gerar recursos mais do que suficientes para compensar esse aumento de gastos aí da PEC e Auxílio Brasil ou Bolsa Família, etc., etc. Agora, para tudo isso é necessário liderança, isso sim. É necessário um governo que acredite nisso, tenha liderança e
possa, de fato, conduzir um processo de reforma administrativa bem feito, como inclusive foi feito em São Paulo, por exemplo, que é exatamente um exemplo nesse aspecto a ser seguido. Fala-se muito em reinserção do Brasil no mercado internacional, né? O presidente Jair Bolsonaro criou encrenca com todo mundo, isso é verdade. Com os países lá de fora, com os nossos principais parceiros, era bala para todo lado. O senhor acredita que com o Lula essa reinserção seja mais fácil? Não há dúvida, eu acho que sim. Nesse aspecto não há muita dúvida, porque os problemas maiores referentes aí ao governo Bolsonaro foi coisas, não só a postura agressiva dele em relação a outros países, mas também o problema do desmatamento e incêndio na Amazônia, a questão da saúde, vacinação e etc. Tudo isso gerou um mal-estar muito grande. E não há dúvida de que digamos aí, o grande número da comunidade internacional está disposta a apoiar o Brasil, tanto que grandes fundos aí, tipo a Noruega e outros, já estão anunciando investimentos aí no Fundo de Proteção à Amazônia, etc. Então, não há dúvida que esta é uma área onde as indicações são bastante positivas, né? Os problemas que nós estamos tendo, como já conversamos, foi preocupações na área econômica, aqui principalmente de despesas, que é uma questão nossa doméstica, mas a relação internacional, a reação dos outros países, a aceitação do Brasil, acho que tende a melhorar muito por causa desses fatores ambientais, etc. Bom, o que norteou a questão econômica desses últimos 2 anos e meio foi a pandemia, né? Claro que foi. O vírus arrebentou com a economia mundial. Outros fatores, mas o principal foi o da pandemia. Agora nós temos o país mais populoso do mundo vivendo uma crise incrível, de contaminações, que já gera uma preocupação por parte da comunidade europeia, que já pede controle de aeroportos, em relação a viajantes chineses. E que esse vírus que proliferou, essa variante que surgiu na China, agora é a mais infecciosa que existe. Então já há preocupação dos governos europeus, está em 29 países o vírus espalhado, que está deixando a China, que tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, numa situação muito complicada, né? Então só afeta o mercado, que ela produz muita coisa, principalmente remédios, mas afeta o mundo de uma outra forma. O mundo não resistiria economicamente a uma segunda onda de contaminação por Covid que fosse séria, né? Que levasse à perda de vidas, como nós tivemos anteriormente, e que necessitasse de medidas de novo de contenção. Acho que o mundo hoje não resistiria a isso, não, ministro? Não há dúvida, Datena. O problema de regimes autoritários, como ainda é o caso da China, é que às vezes acerta, e as consequências dos acertos são bastante positivas, mas quando erra também é um efeito bombástico, né? O problema da China em relação à questão do Covid, e que permite, inclusive, que ele funcione assim, digamos, agora, principalmente com essa expansão do Covid lá, depois da finalização da política de restrição, de fechamento, de chamado lockdown lá pelo governo chinês, porque não estava sendo mais possível sustentar aquilo, uma política de fechamento absoluta, mas isso é que está gerando, inclusive, novas variantes, etc., à medida que um país tão grande começa a ter uma expansão tão grande de infecções. Agora, o ponto básico, a raiz desse assunto, é que a China tomou uma decisão nacionalista de aplicar apenas as vacinas chinesas, que são 2, né? Pela Sinovac e a outra. Então, o que acontece? E a Sinopharma. O problema é que essas vacinas, que foram muito boas, que foram introduzidas logo no início, etc., vieram rápido, mas elas têm um grau de eficiência menor, cerca de 50%. E as vacinas mais modernas,
vacinas desenvolvidas pela Pfizer, pela Janssen, pela Moderna, etc., que tem um grau de eficiência acima de 90%, o governo chinês tomou, por questão de nacionalismo, tomou a decisão de não aplicar. E não aplicou. Então, ele, com isso, ele também não prestou muita atenção ou não deu uma prioridade muito grande à aplicação e à vacinação de idosos, principalmente, ou de pessoas vulneráveis. O que aconteceu com isso? Restou como solução essa política de fechamento de Covid-0, que quando isso se tornou insustentável e abriu o funcionamento do país, da economia, houve uma expansão muito grande da pandemia lá de volta, né? Porque, ao contrário de a grande maioria dos países, principalmente do Ocidente, em onde a grande parte da população está imunizada, principalmente a população mais vulnerável, na China não está. Então, isso é um problema, isso é um risco. Por quê? Porque no momento em que você tem uma expansão tão grande, de novo, das infecções, você gira um campo aí positivo para o desenvolvimento de novas variantes, né? De novos tipos de vírus, que aí passam a ser mais resistentes às vacinas, etc. Essa é a razão de diversos países estarem começando agora a restringir a entrada de chineses, exigindo teste, etc., seja a Inglaterra, seja a Itália, etc. O próprio Estados Unidos já começa a considerar isso. Para finalizar, o senhor apoiou, não tinha muita alternativa, mas o senhor apoiou o Lula no segundo turno, não é? Apoiou o presidente Lula, não tinha muito o que escolher, escolheu o presidente Lula. Foi uma pena que o presidente Lula não lhe escolheu para a ala da economia, para a área da economia. Foi uma pena. Foi um erro crasso do presidente da República não ter lhe escolhido para a área de economia. Um erro brutal. Isso na minha opinião. Nada contra o Haddad, também não tem nada a favor do Haddad. Zero a favor do Haddad. Mas nada contra ele. Eu estou emitindo uma opinião absolutamente técnica e isenta. Bom, o senhor apoiou esse governo. O senhor acredita nesse governo? O senhor acredita que vai dar certo o governo Lula? Olha, eu acho que está ainda indefinido. O Fernando Haddad tem feito algumas declarações ponderadas, dizendo que vai ter responsabilidade fiscal, etc. Por outro lado, existem declarações de outros ministros ou ações concretas em outra direção. Nós temos aí, por exemplo, coisas negativas, como esse problema que você mencionou aí, as leis das estatais, querendo obedecer e seguir muito. Nós temos aí aquela declaração infeliz sobre o teto de gastos, temos aí também algumas discussões aí não muito adequadas sobre a reforma trabalhista, voltar atrás, etc. E aí, por exemplo, um exemplo típico, né? Eu acho que o fato de que os sindicatos que perderam receita com a reforma trabalhista querem ter receita de volta, isso é uma coisa que, se a ideia é atender os sindicatos, cria uma fonte de receita específica para isso. Mas não volta atrás da reforma trabalhista, que é o que está permitindo que o país tenha, no momento, um nível de desemprego que, em termos da nossa história, é relativamente baixo, inclusive, apesar de tudo. Portanto, nós precisamos ver aí qual é a direção que, de fato, vai ser seguida na economia. Espero que seja uma direção correta, como foi feito, por exemplo, no primeiro mandato dele, e, a partir daí, as possibilidades do país crescer existem e são concretas. Agora, tem muita confusão aí, muita coisa anunciada na direção errada, muita frase infeliz, etc. Nós precisamos aguardar ou esperar para que isso se acalme e comece a separar muito bem o que é a administração do que é a campanha e etc. E essa coisa que você diz, vai homenagear uma presidente que teve uma gestão que deu errado. Bom, espero que seja apenas uma homenagem pessoal, mas não seja nada no sentido de seguir a mesma direção econômica. E se o próprio governo dele, o primeiro mandato, foi um governo muito bem sucedido. Então, é uma questão agora de aguardarmos para esperar que as coisas sejam
digamos, conduzidas na direção correta. Olha, e falar pouco é uma receita que vale para todo mundo. Não é só para ministro, vale para todo mundo. O Lincoln dizia, não, é melhor eu ficar quieto e o sujeito achar que eu sou idiota do que eu começar a falar e o sujeito ter a certeza de que eu sou idiota. Então, falar pouco, eu sempre tentei me controlar, eu não consigo. Então, as pessoas já sabem que eu sou um idiota. Mas se você puder falar pouco, você que está nos ouvindo, é mais ou menos o conselho que o ministro Meirelles está dando para os senhores ministros que estão aí e que ele já teve experiência disso há muito tempo. Quanto menos você falar, melhor é. Né? Haja mais e fale menos. Ministro, um grande ano para o senhor, saúde e felicidades ao senhor e todos os seus. Um abraço grande, Datena, sucesso aí, é sempre um prazer enorme falar com você. Prazer é nosso.